Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer mais um prometido, estou retomando, Retomo agora as minhas atividades, depois de um longo período sem gravar um vídeo, né, cara? Mas o que acontece? A gente fica na dependência do concurso público, né, bicho? Então, o que acontece? Os últimos dias, né, não ocorreram provas aqui no Mato Grosso do Sul, e agora ocorreu uma prova da Receita Federal. A prova foi no último final de semana do dia 19, domingo do dia 19, se não me engano, tá? Então, o que acontece? Aí a prova é disponibilizada no site e tal, aí vem a semana é um turbilhão, mas agora resolvi aqui neste sábado, fala aqui do sábado, dia 25, gravar um vídeo a respeito da prova de auditor fiscal. Vou fazer a análise da prova de auditor. Se você quiser que eu faça a prova de analista, aí você deixa um comentário aqui no canal, tá? Aí eu faço a prova de analista. Alguns avisos antes. Primeiro, aquele sempre, né? Deixa o seu like, compartilhe, isso ajuda o vídeo a ganhar a devida relevância. Outro aviso são as minhas turmas, né? Que eu tenho o meu curso online. Então eu faço essas correções justamente para promover o meu curso online. Quer estudar com o professor Gessé Cortez? Quer estudar, você que é interior do Mato Grosso do Sul, ou interior de qualquer lugar do Brasil, quer estudar, fazer um curso 100% online? Vem estudar comigo, vem estudar com o professor Gessé Cortez. Eu tenho as turmas na terça-feira, das 19 horas, horário local, é claro, das 19 às 20 horas, ou melhor, das 19 às 21 horas, todas as terças-feiras à noite. E agora eu vou abrir uma nova turma, Língua Portuguesa do Zero, aos sábados, tá bom? Aos sábados, minha turma que eu mantenho das 14 às 16 horas. Vem estudar comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa se matricular nesse curso, que é o curso Gramática Descomplicada, que é o meu curso que surgiu aqui no YouTube. E a gente está aqui com os alunos e a gente está estudando gramática e gabaritando gramática, que é o mais importante. Um abraço a todos os alunos aprovados, todos os alunos que passam pelas provas, gabaritam as provas. Um abraço a todos vocês. Graças a vocês, né, a gente continua aqui com Gramática Descomplicada, continuamos com o canal e continuamos agora com os cursos à sua disposição. Quer informação? Quer informação dos valores? Está aqui o link na descrição. É só você vir aqui embaixo, aqui, clica no link, você já vai direto para o meu grupo do WhatsApp, o grupo da divulgação do canal. Ou melhor, o grupo da divulgação do meu curso, tá bom? Pois bem, feitos os avisos, então vamos agora imediatamente para a correção da prova. Antes, porém, você contribui para o Gramática Descomplicada. Se você quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeos aqui no YouTube, eu não consigo entender, tenho 3 mil membros no canal, mas ainda não sou remunerado pelo YouTube, tá? Então, se você quer, tá aqui, vai aparecer um QR Code aqui do meu lado, tá bom? O que você faz? Nesse QR Code aqui, você pode mostrar o seu celular, ele vai direto para a minha chave Pix. Faça uma contribuição de qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicada. Se não, minha chave Pix vai estar aqui embaixo também na descrição, é o prof.gessecortez@gmail.com. Não tem BR, é só .com, tá bom? E aí, é claro, se você quiser também essa prova da Receita Federal, é fácil, cara, é só acessar o site, tá? Mas se você tiver alguma dificuldade, não conseguir, então você escreve para mim no meu e-mail, é o prof.gessecortez@gmail.com. Eu mando a prova para você. Vamos para a correção propriamente dita? Me acompanhe. Vamos para a prova, então. Aqui a prova de auditor fiscal, Receita Federal, uma prova da Fundação Getúlio Vargas, tá? A prova foi ministrada no último dia 19 de março de 2023, tá? A prova, ela ocorreu de manhã, a prova objetiva, e depois, no período da tarde, a prova de questões discursivas, tá? Logo de imediato, o texto, tá? Vamos fazer, então, a leitura? Antes de fazer a leitura, faça a leitura do enunciado, que eu sempre oriento, tá? Um texto obedece a uma determinada estruturação, que, segundo o seu autor, é mais conveniente. Assinale a observação adequada sobre a estruturação do texto, tá? Então, claro, para tanto, a gente tem que fazer a leitura. Notem que aí ele vai tirar alguns parágrafos e vai fazer também algumas observações. Faz a leitura comigo, rapidinho. A origem dos tributos, tá? Atualmente, a atividade tributária tem assumido o papel de prover os recursos destinados ao governo para a realização dos fins almejados e revertidos para o bem-estar da coletividade. Porém, nem sempre foi assim.
Na antiguidade, a tributação se destinava basicamente a custear guerras e a prover o sustento de uma classe governante que excedia em seus gastos com luxo e obras suntuosas para o seu mero deleite. Em comunidades primitivas, quando a terra passou a ser um bem de muito valor e objeto constante de disputa entre diversas tribos, as tribos vencedoras exigiam vantagens tributárias, tais como contribuição em ouro, escravos, mercadorias e a título de despojos de guerra. Na Pérsia, no governo de Ciro, do século VI a.C., foi implantado um eficiente sistema de correio que permitia o acompanhamento de arrecadação e controle. Tem origem na Pérsia a mais antiga taxa de prestação de serviço público referente à expedição de carta de correspondência. Nos antigos impérios, a população pagava a décima, que correspondia a 10% sobre a produção devida ao Estado para as obras públicas. No Egito Antigo, o Império instituiu uma administração altamente especializada e centralizada, e dentre as carreiras públicas, a de escriba real, que controlavam a arrecadação de tributos, estava no topo da carreira. O regime tributário no Egito incidia sobre os camponeses, que tinham a obrigação de pagarem, a título de impostos, uma contribuição sobre o montante da produção. Na Grécia Antiga, os tributos serviam para custear as despesas de guerra e, para isso, o Estado cobrava impostos sobre estrangeiros, assim como a conquista de novas áreas servia para aumentar o controle da arrecadação tributária daquela região. No Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistadas sobre bases tributárias. A expansão do Império Romano resultou na anexação de territórios fora da Itália, sendo que as cidades provinciais pagavam os tributos diretos e permanentes sobre as pessoas e sobre a produção da terra, bem como sua exploração de minas. O atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos. Quem escreveu foi Alessandro Leôncio Frazão. E aí a gente vai agora para as questões propriamente ditas. Um texto obedece a uma determinada estruturação, que, segundo o autor, é mais conveniente. Claro, convém ao autor escolher. Assinale a observação adequada sobre a construção desse texto. Letra A. Tratando-se de um texto histórico, cada parágrafo mostra a sucessão cronológica e uma contínua retomada de informações anteriormente fornecidas. Não. Ele faz alguns comentários, mas não é cronologicamente estabelecido. Nota que ele fala lá de Ciro, mas depois ele fala da Pérsia também, então não é algo cronológico, né? O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica e na noção de progresso aplicado aos impostos. Também não. Letra C. O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos, caracterizado pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança, que é o quê? Que é o sistema romano, né? Então, neste caso, a alternativa correta, letra C, também conforme o parágrafo, ou melhor, conforme gabarito preliminar. Então, tudo isso daqui já tem gabarito já pré-estabelecido, tá bom? Tá, o primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga do sistema de impostos, tá? Não, ele só fala na antiguidade, né? Na sequência do texto, não fala, né? Só faz o comentário que na antiguidade era feito assim. O título selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados, a origem dos impostos, dos tributos. Não, ele faz algum outro tipo de comentário, né? O correto é a letra C, também conforme parágrafo, ou melhor, conforme o gabarito preliminar, tá? 2. Os tributos são tão antigos quanto a própria humanidade. Sua origem não pode ser definida com exatidão, mas acompanham a própria evolução humana, desde épocas pré-históricas, quando o homem passou a fixar-se em apenas um local, para a caça e guarda de alimentos, sendo, portanto, o dono daquele pedaço de terra. No início, os tributos eram ofertas voluntárias dos homens como forma de presentear e homenagear seus deuses e líderes. Com o passar do tempo, pelo que se pode ver, as disputas por terras, por meio de centenas de guerras, foram responsáveis pela evolução da humanidade com o surgimento de grandes civilizações. A partir dessa época, os tributos passaram a ser obrigatórios, exigidos pelos reis para financiar seus exércitos
e com isso conquistar mais terras. O texto agora é de Edson Leandro. O texto acima mostra a opinião e as informações do autor do texto sobre alguns temas ligados aos tributos. Sobre a estruturação, envolvendo informações e opiniões, assinale a opção adequada, tá? Então vamos lá? O enunciador reivindica a paternidade das informações prestadas como fruto de sua própria opinião. Não, não fala. O autor do texto apresenta sua própria opinião travestida de uma aparência de opinião geral. Ele vai citando, mas só que ele não dá as origens, né? Então ele vai fazendo nesse tipo de argumento, que parece ser algo geral. O autor do texto apresenta como fruto do seu próprio trabalho de pesquisa, não identificando as fontes, né? Não é o caso, né? No caso aqui, o autor, o enunciador apresenta informações de origem alheia, acompanhadas de comentários sobre elas. Também não. O autor do texto apresenta informações diversas, colocando as divergências em destaques. Também não. Então, no caso aqui, o correto é a letra B. Tá? Vamos lá? Faz o terceiro. O terceiro diz assim. Concurso público da Receita Federal. No Brasil, os tributos dividem-se em 3 momentos, sendo colonial, imperial e republicano, respectivamente nessa ordem. Os tributos existem desde o descobrimento da nossa terra, quando boa parte da exploração nativa era enviada para Portugal, época conhecida como Brasil Colônia. O quinto, né, do pau-brasil é considerado o primeiro tributo brasileiro e decorreu da exploração da árvore nativa do Brasil. A partir de então, os tributos foram sendo implantados de moldes até chegarmos aos dias atuais. Sobre a organização linguística deste segmento, assinale a alternativa adequada. Então, vamos lá? Na primeira frase do texto, a forma do gerúndio é perfeitamente dispensável, podendo ser substituída por uma vírgula. No Brasil, a história do tributo divide-se em 3 momentos, sendo, né, em 3 momentos. O colonial, a organização linguística, assinale a observação adequada. Né? Sendo... Não, ele faz uso do gerúndio, né, cara? Então, não, dispensar ele. E também você não pode colocar uma vírgula, porque como é que você vai tirar o sendo, colocar uma vírgula e depois colocar os 2 pontos? Incongruente, tá? Olha a letra B. O segmento, respectivamente, nessa ordem é redundante. Porque se é respectivamente, não tem o que especular, né, cara? Já é nessa ordem, respectivamente nessa ordem é redundante, pois o advérbio respectivamente já indica a mesma ordem dos termos anteriores. Supostamente a correta é a letra B, por motivos óbvios, né? O segmento, desde o descobrimento da nossa terra, faz supor que o leitor, que o leitor presumido do texto é um brasileiro nato e os estrangeiros naturalizados. Tem nada a ver, tá? O segmento, boa parte da exploração nativa, qualifica a quantidade, a parte da exploração nativa, a quantidade. E qualidade e quantidade? Não. O segmento, época conhecida como Brasil Colônia, se refere a um antecedente claramente definido nos segmentos anteriores. Não, né, cara? Fala da origem, né? Tá, então, neste caso, o comentário adequado, que veja bem, é uma espécie de CESP, você percebe? Ele vai fazendo algumas afirmativas, você tem que julgar. O que você tem que julgar? Qual que é adequada? A letra A é impossível. A letra B, por motivos óbvios, né, é redundante, tá? 4 vai falar assim, diz assim, a sonegação é muito antiga no Brasil e até já criou expressões na língua popular brasileira que muitos nem se dão conta de que surgiram por conta dos tributos, como o quinto dos infernos, que se referia à quinta parte ou os 20% que os demais países deveriam pagar para Portugal quando compravam produtos do Brasil, na época do Brasil Colônia. Ou ainda o Santo do Pau Oco, em que eram as imagens de santos feitas em madeira oca, pois no interior delas os garimpeiros saíam com ouro dos garimpos sem pagar os tributos. É conhecida, né, essa história. Tá bom, então, diz assim, sobre a construção desse parágrafo, assinale a observação inadequada, quer dizer que está tudo certo, cara. O corpo do parágrafo corresponde à explicitação do conteúdo de tese argumentativa do mesmo parágrafo, quer dizer, tem expressões que é do tempo de burlar a tributação que você nem conhece, tá? Correto.
B. O comentário básico do parágrafo mostra expressões enumeradas, acompanhadas das explicações etimológicas de seus termos. O que é santo do pau oco? O que é o quinto dos infernos? Era um quinto. Um quinto, se você dividir um 100 em 5 partes, vai dar 20, 20, 20, 20, 20%. Tá? Beleza. As expressões citadas, por serem de ocorrência historicamente antiga, comprovam a afirmação inicial. Sim, a tributação ou a sonegação é algo muito antigo. As expressões citadas no parágrafo estão organizadas em confrontação, negativo. Todas elas estão aqui coadunando com a proposta do autor. A correta, a errada, no caso, é a letra D. Está vendo? É uma espécie de CESP. Ele está perguntando qual que é a errada. A errada é a letra D, tá? O ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas no texto. Sim, que é o quinto dos infernos e o santo pau oco. Quinto dos infernos, porque né, só pode ser do inferno mesmo. Você nota as questões extremamente interpretativas, tá? Vamos para mais uma. 5. O surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. A instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. O sistema econômico de trocas de produtos ou serviços por outros produtos ou serviços dificultava a mediação da renda. Bons tempos esses, né? Com a criação da moeda, oh meu Deus, houve uma unidade para determinar o acréscimo do patrimônio das pessoas, possibilitando determinar a renda e tributá-la, em vez de a riqueza ser avaliada apenas pelos bens que o indivíduo possuía. Pôde ser medida pelo produto desses bens, isto é, pela renda. A história do imposto de renda, Cristóvão Barcelos de Nóbrega. Observe os dois primeiros períodos do texto. Aí, claro, você tem que saber achar um período. Um período é aquilo que vai da letra maiúscula ao ponto final. Notem, o surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. Ponto. Agora começa o outro. A instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. Fechou. A relação lógica entre esses períodos pode ser explicada adequadamente no seguinte modo, tá? Então, a relação entre as duas, tá bom? Vamos lá. O primeiro mostra uma consequência do segundo. Por que uma consequência do segundo? Porque ele fala que o imposto de renda ocorreu relativamente tarde, tá? Relativamente tarde. Por quê? Porque a instituição de um real imposto de renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado. Então, olha só. O primeiro mostra uma consequência do segundo. Só depois que a gente conseguiu mensurar, a gente consegue extrair o imposto. A letra A está correta. O segundo período traz uma ampliação das informações contidas no primeiro. Não é assim. O segundo período cita cronologicamente, especialmente os fatos informados no primeiro. Não. O segundo período dá forma objetiva à informação dada de forma geral do primeiro período. Não. O primeiro período mostra uma ideia concessivo. Concessivo é contrário, tá? Então não é o caso. Então, ótimo. Nós vamos então ficar com a letra A. 6. O conteúdo programático desta prova inclui operações de reescritura de frase, tá? Assinale a opção em que a modificação ocorrida na primeira frase está corretamente indicada. Então vamos lá? Letra A. Assinale a opção em que a modificação ocorrida da primeira frase está corretamente. Então, a gente está procurando certo. Tá? Você sempre tem que fazer isso. Tá? O que eu estou procurando? Eu estou procurando o certo. Quer dizer que está tudo errado. Vai lá. A inteligência é uma construção do sujeito para enriquecer os objetos externos. A inteligência é uma construção do sujeito para o enriquecimento dos objetos externos. Não, para o indivíduo enriquecer, não é para enriquecer os objetos. A transformação de uma oração reduzida em oração desenvolvida. Não tem nada a ver com o que ele falou aqui. Não está correta a reescritura, tá? Errar é humano. Culpar o computador é ainda mais humano. Errar é humano, embora culpar o computador seja ainda mais humano. Ele embolou substituir o sinal de pontuação por um conector adequado. Embora culpar, não é embora, né? Seria sim uma extensão, uma explicação e não concessiva, tá? Então tá. Vamos lá, vai para a letra C agora. Letra C diz assim: não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção da regra. De que todos gostam de ser. Não há exceção à regra
de que todos gostam de ser exceção à regra. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção dela. Aí não deu para saber quem que é o dela, né? Substituição do termo repetido por um hiperônimo. Não, isso não se chama hiperônimo, tá? O problema é a definição. O que é o hiperônimo? O hiperônimo, Manão, é o hipernome. Então, é quando você coloca algo específico e coloca depois algo genérico. É como se eu pudesse falar, por exemplo, do que eu vou falar? Vou falar de um bicho, vamos falar do jacaré. Né? O jacaré, durante um tempo no Pantanal, diziam que ele corria risco de extinção. Tá? Então, aí eu vou prosseguir com o meu texto. Aí, na hora de prosseguir o meu texto, é inconveniente eu repetir a palavra jacaré. O jacaré corria risco de extinção, então preservar o jacaré. Pô, repetitivo, feio. Então o que você faz? Primeiro você coloca aquilo que a gente chama de hipônimo. O hipônimo é o específico. O jacaré corria risco de extinção, então resolveram preservar o animal. O animal é o genérico, isso se chama hiperônimo. O que houve aqui? Houve uma relação, né, de progressão do texto. E ele evitou a repetição usando uma relação que a gente vai chamar de relação anafórica, que é colocar o pronome para substituir o nome em questão. A definição está errada, tá? O arquiteto deseja sempre realizar o projeto e o pagamento do serviço. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto e receber o pagamento. Melhor, né? Modificar um termo para restabelecer o paralelismo da frase. Por quê? Porque na medida que ele quis deixar paralelo, o que ele fez? Ele bagunçou o sentido, porque parece que o nosso arquiteto também quer fazer o pagamento do serviço. Espera aí, ele faz serviço e ele paga? Ficou errado. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto e receber o pagamento pelo serviço. Modificar um termo para restabelecer o paralelismo e, é claro, restabelecer não só a elegância do texto, como também o seu significado. A correta letra D. Não basta fugir, é preciso fugir na direção certa. Não basta fugir, é preciso fazê-lo na direção certa. A substituição de um termo repetido por um sinônimo. Isso não se chama sinônimo. Isso se chama relação anafórica, tá? Eu sublinhei aqui, não queria sublinhar, tá? Então, as definições estão erradas. A única definição correta é a letra D. Continua? Continua, cara. Vamos lá. Faz a 7 para mim. Por ocasião do octagésimo, são palavras de dupla grafia, tá? Tá correto dizer os dois. Do 80º aniversário do Imposto de Renda no Brasil, a Receita Federal editou um livro sobre a trajetória desse imposto e criou na sua página na internet um sítio, um site, né? Que com a memória da Receita Federal, contando não só a evolução do imposto de renda, como relevantes temas de história tributária brasileira. Assinar a opção que mostra as informações corretas sobre o gênero e o texto, né? E o tipo textual desse fragmento, tá? Então, que tipo de texto que é esse? Ele é descritivo? Não. Ele é descritivo? Não. O que ele é? Ele é um texto dissertativo. Agora, vamos ver. Tá, ele é dissertativo. De caráter expositivo e informativo. Está apenas expondo e ele está informando. Da responsabilidade de uma autoridade com predominância de expor fatos, que é a história do imposto de renda. Ele é dissertativo, de caráter argumentativo, que responsabiliza, da responsabilidade de um argumentador com predominância de defesa de uma tese. Não, ele só quer informar a gente, tá? O correto é a letra C. Vai para o 8, vamos lá. Foi prevenido aos candidatos desse concurso que as informações gramaticais do conteúdo programático seriam consideradas sob o ponto de vista textual. Vamos lá? Nesse caso, assinale a opção em que a preposição a tem o seu papel corretamente identificado. Então, se você fez o curso comigo da Mandetta Concursos, se você estudou com o professor Gessé Cortez, você lembra que eu sempre falo a respeito do objeto direto preposicionado. E tem colega meu que fala que não precisa falar, que isso não cobra em concurso. Olha aí, colega, olha a letra A. Então, veja bem, se não sabe sobre objeto direto preposicionado, não faz a letra A. Olha a letra A. Introduzir um objeto direto preposicionado. É o que ele está afirmando. Vê, é como se fosse um CESP. Você vai assinalar a afirmativa correta. Amar a Deus. Note a transitividade do verbo. É um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguma coisa. Por que a gente coloca essa preposição? Para destacar a pessoa do divino, Deus. Então lembra dos 10 mandamentos. Você lembra que eu dei esse exemplo em sala de aula?
Então, 10 mandamentos. Amar ao Senhor, seu Deus. Amar a Deus de todo o seu entendimento. O primeiro mandamento, todos os 10 mandamentos, é amar a Deus. Peraí. Quem ama alguém, por que amar a Deus? Porque aí eu tenho a ocorrência de uma preposição que é usada apenas com o intuito de destaque. Isso é chamado objeto direto preposicionado. A resposta correta é a letra A. Olha bem, introduzir um objeto indireto, chegar à eternidade. Aí, ó, vê? Não é porque você tem uma preposição, o verbo vai ser verbo transitivo indireto. Colega, quem chega é um verbo intransitivo. O que você tem aqui é uma adjunta adverbial, pasme você, de tempo. Mas mesmo sendo advérbio de tempo, quem chega a uma altura da vida. Quem chega aos anos dourados. Quem chega à maturidade, com crase. Porque quem chega a. Não importa se chega a um tempo ou se chega a algum lugar. Errado, quem chega em. Ninguém chega em lugar nenhum. A gente chega a. Neste caso, ele não é um objeto indireto, ele é um adjunto adverbial de tempo. Chegar à eternidade, na flor da idade, é um absurdo. Está errada a definição, tá? Preceder um complemento nominal. Decidiu entregar a sorte a sua decisão, tá? Então, no caso, quem entrega alguma coisa a alguém. Ele entregou a sua decisão à sorte. A sorte é um objeto indireto, tá? Ele está falando que é um complemento nominal. Para ser complemento nominal, ele tem que completar um nome e não completar um verbo. Quem entrega alguma coisa a objeto indireto. Introduzir um adjunto adverbial. Deu bom dia a todos. Quem dá alguma coisa a alguém. É um verbo a despeito, da mesma forma que aconteceu na letra C. A letra D é um verbo transitivo direto e indireto. Então, verbo bitransitivo, ele precisa de um objeto direto, que é bom dia, e a todos, o meu objeto indireto. Está errado a afirmativa. Evitar a ambiguidade da frase. Preposição não faz isso. Tá bom, pode até fazer, mas nesse caso aqui não faz. O turista cumprimentou a todos. Não, quem cumprimenta alguém. Verbo transitivo direto. O que a gente tem aqui? Um objeto direto preposicionado. Não é o caso. A única afirmativa correta é a letra A. Tá? Observe a estruturação de 3 frases abaixo. Pagaram o imposto. Quem pagou? Não sei. Sujeito determinado. Voz ativa. Pagou-se o imposto. Quer dizer que o imposto foi pago. Voz passiva, sujeito. Imposto. Alguém pagou o imposto. Voz ativa, o sujeito é alguém, que eu não sei quem é, mas é alguém, é o sujeito. E quem paga alguma coisa, ele pagou o imposto. Sobre essa estruturação, assinale a afirmativa correta. As 2 primeiras frases estão na voz passiva. É errado. A primeira está na ativa, a segunda está na passiva sintética. B. Em todas as frases, o sujeito não é identificado. O sujeito é imposto e o sujeito é alguém. Está errado. As 2 últimas frases mostram o agente da ação. É errado. Porque o agente é alguém. Agora, aqui não tem agente. Aqui o verbo está na voz passiva sintética. D. O sujeito é indeterminado na terceira frase. Não é. Porque alguém é o meu sujeito simples. Mas alguém eu não sei quem é. Cara, o pronome faz esse papel. Então, o pronome é o sujeito simples. Tá bom? Letra E. As 2 últimas frases mostram um sujeito claro. Sim, o sujeito é imposto e o sujeito é alguém. Então, o sujeito, ele mostra um sujeito claro, sim. O correto é a letra E. E para você que adora recurso, né, cara? Dá uma olhada na letra A. Sabemos todos que a repetição de palavras idênticas tem no texto é um problema sempre corrigido pelos professores de redação. Assinale a frase abaixo em que a repetição de palavras idênticas não é identificada como um problema de escrita. Notem, o ruim de ser incluído entre os ricos é viver com eles. Então não precisa repetir. Então a letra A está errada. Não é a letra A. B. Como a maior parte dos ricos, o principal uso da riqueza consiste na exibição dela. Não precisa repetir. Está errado. Agora, olha a letra C. Um idiota pobre é um idiota. Então você nota que repetir a palavra idiota é necessário, cara. Por quê? Porque ele não é um pobre idiota, ele é um idiota pobre. A ordem dos tratores alterou o viaduto. Piada. A ordem dos elementos nominais, ora, ele pode alterar o significado ou não. Então veja bem, uma coisa é a menina bonita saiu. Outra coisa, a mesma coisa é a bonita menina saiu. Você viu? Não modifica.
Agora, se eu falar para você que o menino pobre nasceu, é porque o menino é quebrado. Se eu falar para você que o pobre menino nasceu, ele pode até ser rico, mas ele é passível de pena. Você está entendendo? Ele foi lá e entregou o produto a algum porteiro. Quer dizer, ele não sabe quem entregou. Ele foi lá e entregou o produto a porteiro algum. Ele não fez a entrega. Porteiro algum não fez a entrega. A ordem dos elementos modifica o significado. Neste caso aqui, ele não é um pobre idiota, ele é um idiota. E além de ser idiota, ele é pobre. Então, o idiota pobre, ele é um idiota. Então, você não tem como tirar a palavra idiota aqui. Se você tira a palavra idiota, fica sem sentido. O idiota pobre é um idiota. O idiota rico é um rico, irmão. Porque o cara rico, o cara pode ser idiota, ninguém vai falar nada, ninguém vai desprezá-lo, muito pelo contrário, vai puxar o saco dele. Na análise desse humilde professor, porque eu posso estar errado também, e se você achar que eu esteja errado, eu adoraria a gente abrir um dia, uma discussão aqui, e a gente discute a respeito. Mas a palavra idiota tem que ser repetida, porque ele não é qualquer idiota, ele é um idiota pobre. O idiota pobre continua sendo idiota. Agora, um idiota rico, o cara é rico, irmão. Então, beleza, então. Ame teu vizinho, mas não derrube a cerca dele. Não pode repetir, tá? Olha aqui, o que a câmera faz, faz a câmera. Por quê? Porque as atitudes da câmera fazem aquilo que é a câmera. Você vê? Precisa repetir o verbo fazer. Então, necessariamente, eu preciso repetir a letra C e preciso repetir a letra E. O gabarito preliminar diz que a letra E é a correta, mas eu digo também que a letra C está correta. Tá bom, então? Cara, falei mais que a minha boca. 10 questões, não queria resolver em 30 minutos, tá? Mas me vi obrigado aqui em resolver em 30 minutos. Você gostou? Quer a prova? Eu mando a prova para você. Escreve pro meu e-mail, entendeu? Venha estudar comigo, venha estudar com o professor Jessé Cortez, tá? Um curso 100% online. Ah, detalhe, as aulas são gravadas, disponibilizadas em plataforma específica, você não perde nada. Vem ser meu aluno, link aqui na descrição para o grupo de divulgação do Gramática Descomplicada, que tem 2 versões, sábado à tarde e terça-feira à noite. Certo então? Então chega? Tá bom então? Chega por hoje. Chega por hoje e eu vou repetir. Eu sou o professor Jessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos